Capítulo 15. Do terrível e ofuscante calor do deserto, eles pisaram na fria sombra de uma montanha. Eles ficaram na porta, vasculhando o novo campo de teste. Leon imaginando se estariam enfrentando Hunters ou Speeders nessa grande e acinzentada sala. A cinza e pontiaguda pedra do cume da montanha se verticalizava à frente deles. Cinza também as paredes e o teto, e a sinuosa trilha a oeste, contornando o pico. Até a grama cerrada era cinza. A montanha parecia bem real. Talhados blocos de granito misturados com cimento, esculpidos como rochedos e pintados para combinar. O efeito geral era de uma inóspita trilha no alto de uma árida montanha. Exceto por não haver vento, nem cheiro. Igual às outras duas, nenhum cheiro mesmo. "Você vai querer colocar sua blusa de novo", disse John, e Leon já estava desatando as mangas da cintura. A temperatura tinha caído pelo menos 15 graus, já congelando o suor que ganharam na fase 2. "Então, para onde vamos?" Cole perguntou, seus olhos arregalados e nervosos. John apontou diagonalmente pela sala, a sudoeste. "Que tal a porta?" "Eu acho que ele quis dizer qual o caminho", Leon disse, mantendo a voz baixa como os outros. "Não há por que alertar os habitantes do lugar sobre suas posições. Eles estarão interagindo em breve." Os três examinaram as opções, todas as duas: pegar a trilha cinza ou subir a montanha cinza. "Hunters ou Speeders?" Leon suspirou, seu estômago já dando nó. Se eles conseguirem escapar, se ele achar Reston, ele daria um sólido chute no traseiro do velho Sr. Blue. Seria contra o sistema que o fez ser policial, mas aí veio a Umbrella. "Do ponto de vista defensivo, eu optaria pela trilha", John disse, olhando para a irregular superfície da montanha. "Nós podemos nos encurralar se subirmos." "Tem uma ponte, eu acho. Eu só fiz uma das câmeras aqui. Aquela." Ele apontou para cima à direita, no canto. Leon mal podia vê-la. As paredes tinham uns 15 metros de altura e sua pintura monotônica se juntava com a do teto. Criava uma ilusão de ótica, fazendo a sala parecer infinitamente vasta. "Eu estava numa escada, eu vi por cima mais ou menos", Cole continuou. "Há uma desfiladeira do outro lado, e uma daquelas pontes de madeira e corda para cruzá-lo." Leon abriu seu estojo enquanto Cole falava, verificando a munição. "Como está a M16? "Talvez 15 sobrando neste", respondeu John, tocando o pente curvo. "Mais 2 completos, 30 cada. 2 clipes para HIK e mais uma granada. Você?" 7 balas aqui, 3 clipes, uma granada." "Henry, você contou?" O funcionário da Umbrella balançou a cabeça. "Eu acho que... 5 tiros. Eu atirei 5 vezes." Ele pareceu querer dizer algo mais, trocando olhares entre Leon e John, finalmente olhando para suas botas sujas. John olhou para Leon, que deu com os ombros. Eles não sabiam nada mesmo sobre Henry, Cole, exceto por não pertencer àquele lugar como eles próprios. "Uten, eu acho que essa não é a hora nem o lugar, mas só queria dizer que sinto muito. Quero dizer, eu sabia que havia algo estranho a respeito de tudo isso, sobre a Umbrella. E eu sabia que Reston era um idiota, e se eu não tivesse sido tão ganancioso e burro, eu nunca teria colocado vocês nessa." "Henry", Leon disse, "você não sabia, tá bom? E acredite em mim, você não é o primeiro a ser enganado." "Sem dúvida. É sério, os colarinhos são o problema aqui, e não caras como você." Cole não ergueu um olhar, mas acenou, seus finos ombros baixando de alívio. John passou mais um clipe para ele e acenou para a trilha enquanto Cole o colocava no bolso. "Vamos nessa", John disse para os dois, mas endereçando a Cole. Leon percebeu na voz de John uma nota de encorajamento sugerindo que John estava começando a gostar do empregado da Umbrella. "Se ficar difícil, nós podemos voltar para 2. Fiquem juntos, calados e tentem atirar na cabeça ou nos olhos, se é que eles têm olhos." Cole sorriu levemente. "Eu vou na frente", Leon disse, e John acenou antes de se afastar da porta e virar à direita. O frio ar estava quieto desde que entraram.
nenhum som exceto o deles. Leon foi para trás, Cole andando devagar à sua frente. A trilha era arranhada, como se alguém tivesse passado um rodo antes do cimento secar. Com o pico à direita deles, o caminho se estendia por uns 20 metros e depois virava angularmente ao sul, desaparecendo atrás da íngreme encosta. Depois dos 15 metros, Leon ouviu o bater de pedras atrás deles, cascalho solto rolando abaixo do pico. Ele virou, surpreso, e viu o animal perto do topo do pico, a uns 9 metros. Viu, mas não estava certo do que estava vendo, exceto por estar descendo, saltitando sobre as 4 robustas patas, como um bode das montanhas. Como um bode sem pele. Como nada que já tinha visto antes. E estava quase no chão quando ouviram um molhado som de sacudir em algum lugar à frente. O som de uma garganta congestionada sendo limpa, ou de um cachorro rosnando com a boca cheia de sangue. E eles estavam cercados, os terríveis sons vindo de ambos os lados na direção deles. Voltar para o complexo foi muito fácil. Rebecca precisou de ajuda para subir, mas parecia melhorar a cada minuto, recuperando o equilíbrio e a coordenação. David estava mais aliviado do que pretendia, e grato pela guarda da Umbrella ou pela falta dela. 3 homens, 2 na cerca e 1 na van. Patético. Eles começaram a voltar assim que o helicóptero decolou e foi para o sul, esticando os músculos congelados enquanto se moviam pelo escuro. Depois de umas centenas de metros, David se separou das garotas para fazer um rápido reconhecimento, depois voltou e as guiou para a cerca e por cima dela. Antes de derrubarem os guardas, David precisava de um lugar seguro e quente para rever os procedimentos e melhorar a condição de Rebecca. Ele escolheu o mais óbvio dos galpões, o do meio. O que tinha 2 parabólicas, uma série de antenas e cabos descendo de um lado. Se ele estiver certo, se for o setor de comunicações, seria exatamente o lugar que queriam estar. E se eu estiver errado? Restam mais 2 para vasculhar. Um será a sala do gerador, que deve ter algum tipo de controle climático. Posso deixá-las lá e fazer a sabotagem sozinho. Depois que escalaram a cerca sul, David ficou impressionado com a pobreza do plano da Umbrella. Os 2 guardas protegendo o perímetro estavam posicionados na frente e atrás, como se não houvesse chances de alguém entrar pelos lados. Uma vez dentro, David as guiou para o lado mais longe do último galpão e acenou para se juntarem. Prédio do meio. Deve estar destrancado se for o que eu acho que é. As luzes estarão acesas. Eu entro e depois aceno para me seguirem. Se ouvirem tiros, entrem o mais rápido possível. Fiquem próximas dos prédios e abaixem-se ao cruzá-los, certo? Claire e Rebecca acenaram. Rebecca se apoiando em Claire. Apesar de fraca, ela estava bem. Ela disse que ainda estava enjoada e que sua cabeça doía, mas os confusos pensamentos que o atormentavam já tinham passado. David virou e deslizou pela parede da estrutura mais próxima da cerca, abraçando as sombras, olhando para ter certeza de que nenhum guarda aparecesse. Eles chegaram no fim, de frente ao oeste e deram a volta. David primeiro, verificando a posição do guarda. Estava muito escuro para ver, mas havia uma sombra densa atrás da cerca metálica que o identificava. David ergueu a M16 e mirou nele, preparado para atirar caso fossem vistos. Pena não poder atirar agora, mas um tiro alertaria os outros. Como David não estava preocupado com os guardas na cerca, o guarda da van poderia ser um problema. Ele estava longe o bastante para usar o rádio antes de vir para cá. Esses 2 serão fáceis, mas como se aproximar deles? Não havia cobertura se o guarda da van os visse chegando. Isso podia esperar. Eles tinham serviço antes de se preocuparem com os guardas. Agachado, David levou Claire e Rebecca com a M16 apontada para a sombra na cerca. Ele segurou a respiração enquanto cruzavam o espaço aberto. Eles conseguiram quase sem um ruído. Depois que cruzaram, David continuou, seus anos de treinamento permitindo-o se mover tão silenciosamente quanto um fantasma. Uma vez cobertos pela sombra do galpão, David relaxou um pouco, o pior de tudo se foi. Eles podiam ir para o prédio do meio através do negro corredor entre as estruturas. Em menos de 1 minuto, eles chegaram ao destino.
Acenando para as mulheres recuarem, David cruzou, parando na porta fechada. Ele tocou a fria maçaneta de metal e a empurrou para baixo, acenando para si mesmo ao ouvir o leve clique da porta destrancada. É aqui. O líder da equipe a deixou aberta para os guardas acessarem o satélite no caso de voltarmos. Foi um chute, mas foi um chute calculado. Era hora de rezar por um pouco de sorte. Se as luzes estiverem acesas, abrir a porta seria como um farol para qualquer um olhando nessa direção. Os guardas deviam estar olhando para o deserto, mas isso não significava muito. Respirando fundo, David empurrou a porta, percebendo que a luz estava fraca quando entrou e fechou a porta. Ele encostou na porta e contou até 10 e relaxou, inalando o morno ar agradecidamente enquanto estudava o interior. O galpão havia sido dividido em salas, e a sala a qual havia entrado estava forrada de equipamentos de computador. Grossos cabos cruzavam o chão e subiam pelas paredes. Tudo o que liga esse complexo ao mundo exterior. David apertou o botão na parede, desligando a única luminária no teto. Sorrindo, ele abriu a porta para que Rebecca e Claire se juntassem a ele. "Fiquem contra a parede!" Leon gritou, e Cole obedeceu antes mesmo de saber por quê. O agitado barulho de catarro parecia vir de algum lugar acima, e então ele viu a criatura vindo vagarosamente na direção deles, tornando impossível fugir, e mal conteve o grito. Ele parou a uns 4 ou 5 metros de distância, e Cole ainda não parecia entender. Era tão bizarro. Ah, Jesus, o que é aquilo? Tinha 4 patas, com cascos divididos como um carneiro ou bode, e tinham o mesmo tamanho. Só que sem pelos, sem chifres, nada que lembrasse o desenvolvimento natural. Seus corpos atléticos eram manchados com pequenas variações de marrom-vermelho, como a pele de uma cobra, só que sem brilho. À primeira vista, parecia coberta de sangue seco. A cabeça duela-se como anfíbia, como a de um sapo, um rosto achatado, sem orelhas, com pequenos olhos escuros que saltavam de cada lado. Uma boca larga também, mas com dentes pontudos saindo de uma proeminente mandíbula, um queixo de bulldog. Sua cabeça também manchada com as variações de sangue seco. A coisa abriu a boca, expondo só alguns dentes afiados, superiores e inferiores, nenhum deles na frente, e aquele terrível som molhado veio da escuridão de sua garganta, o bizarro chamado acompanhado pelos outros em algum lugar do outro lado da montanha artificial. O chamado cresceu, mais alto e depois, enquanto a coisa ergueu a cabeça, voltando o rosto para o teto, e com um súbito movimento, a coisa baixou a cabeça e cuspiu neles. Uma grossa bolha de semilíquido avermelhado voou neles, em Liam, cruzando a longa distância, e Liam ergueu o braço para bloquear ao mesmo tempo em que John começou a atirar, se afastando da parede e espirrando no monstro, cuspidor com balas. A meleca atingiu o braço de Liam, teria acertado seu rosto se não tivesse se protegido. E em resposta às balas, o cuspidor virou e saltou para a montanha esculpida, em longos e fáceis saltos que não denotavam pânico, dor ou qualquer sentimento, levando-o ao topo em segundos. Ele começou a descer por 6 metros, depois pulou agilmente para o chão, parando na frente da porta de conexão, como se soubesse que estava bloqueando a saída. E nem cambaleou, meu Deus! Os múltiplos berros de onde não tinham vista não aumentaram mais, e também não diminuíram. Os gargarejos foram parando, um de cada vez, a falta de alvos tirando-os o motivo. De repente, tudo estava quieto do mesmo jeito que estava quando entraram. "Mas do que bom Deus foi aquilo?" John disse, tirando outro clipe do estojo, suas expressões desacreditadas. "Nem se machucou", Cole sussurrou, apertando a arma 9mm com tanta força que seus dedos ficaram dormentes. Ele nem percebeu, olhando quando Liam tocou o punho pastoso e úmido de meleca na sua manga, e soprou de dor, tirando a mão como se tivesse se queimando. "Essa coisa é tóxica", ele disse, rapidamente limpando os dedos na roupa e empurrando-o no chão de pedra. Cole ficou enjoado. Se Liam não tivesse bloqueado... Tá bom, John suspirou. "Isso é ruim, temos que sair daqui o mais rápido possível. Você disse que há uma ponte, certo?" "Yes, passa por cima do precipício", Cole disse rapidamente. "Tenho 6 metros e eu não sei qual é a profundidade." "Vamos", John disse. Ele começou a andar na direção de onde a trilha virava bem rápido. Cole seguiu, Liam bem atrás deles. John parou a uns 3 metros da curva e encostou uma parede olhando para Liam.
Você quer cobrir ou eu? Liam perguntou suavemente. Eu, John disse. Vou primeiro. Corre, MR, vai atrás dele. E sigam em frente, entenderam? Cruzem a ponte e vão para a porta. Se puderem, me ajudem. O rosto de John era solene. E se não puderem, então não podem. Cole sentiu a já familiar vergonha. Eles estão tentando me proteger, nem me conhecem e eu os coloquei nisso. Se ele pudesse fazer algo para retornar o favor, ele faria, apesar de ter certeza de repente que nunca faria algo que ajudasse. Ele devia sua vida a esses caras e várias delas já. Prontos? John perguntou. Espere! Liam virou e correu para onde havia jogado a blusa. O Speeder na porta ficou quieto e imóvel como uma estátua, observando-os. Liam recuperou a blusa e voltou, tirando outro clipe do estojo e falou para John. Canivete de seu estojo. Ele cortou a manga atingida e deu o resto para John. Se você for ficar parado, fique com o rosto coberto, Liam disse. Já que eles não sentem as balas, você não precisará enxergar nem atirar. Quando cruzarmos, eu gritarei. E se não for seguro do outro lado, eu vou... Os autoritários chamados começaram de novo, fazendo Cole lembrar de cigarras por algum motivo. O quase mecânico de cigarras numa quente noite de verão. Ele exalou forte, tentando fingir para si mesmo que estava preparado. Sem tempo, John disse. Preparem-se para ir. Ele pegou a blusa quando, pasmo, sorriu para Liam. Cara, você precisa investir num desodorante mais forte. Você fede como um cachorro morto. Sem esperar uma resposta, John colocou a blusa sobre a cabeça, segurando-a aberta na parte de baixo para ver o chão. Ele correu, de cabeça baixa, Cole e Liam se preparando até que... E de repente, o material preto sobre o rosto de John ficou pingando com grandes porções de catarro venenoso vermelho, e balançou a mão para eles, e Liam disse, agora! E Cole correu, de cabeça baixa, vendo só as botas de Liam à sua frente, o borrão cinza do chão e as suas próprias pernas. Ele ouviu um grito borbulhante à esquerda e se abaixou mais ainda, aterrorizado. E ouviu passos sobre madeira, à frente, e então estava na ponte, tábuas de madeira balançando sobre os pés, amarradas por finas cordas. Ele viu o precipício em forma de V por debaixo delas. Viu que era fundo e que havia sido escavado abaixo do nível do planeta uns 15 metros, e então estava de volta ao chão cinza, antes mesmo de ter vertigem. Ele correu, pensando em como era bom ter apenas as botas de Liam para se preocupar, seu coração martelando as costelas. Segundos ou minutos depois, ele não sabia, as botas foram parando, e Cole ousou erguer o olhar. A parede! E lá estava a porta! Eles conseguiram! John, vai! Liam gritou, dando alguns passos na direção a qual vieram, sua semi para o alto e treparada. Vai! Cole virou, viu John arrancar a blusa preta, viu um monte de Speeders se agruparem na frente dele, 6, 7 deles berrando. John rasgou um caminho entre eles e pelo menos 2 deles cuspiram. Mas John foi rápido o bastante, tal que só um pouco atingiu seu ombro, até onde Cole pôde ver. As monstruosas criaturas foram atrás dele em seus pulos, não tão rápido, mas quase. Corre, corre, corre! Cole apontou a 9mm na direção dos Speeders, pronto para atirar se conseguir um tiro certeiro, quando John pisou na ponte e desapareceu. A ponte ruiu, e John desapareceu.